João Morita, coordenador do Centro Especializado em Manejo Integrado do Fogo, do ICMBio. Eu trouxe uma experiência bem prática relacionada à atuação do ICMBio nas ações de combate a incêndio com apoio aéreo. Mas antes eu também queria explicar um pouquinho o que é o ICMBio, né? Ainda há um pouco de confusão, né, com relação a IBAMA e ICMBio, quem faz o quê, aonde atua. Somos uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, uma autarquia de mesmo nível hierárquico que o IBAMA. Somos instituições parceiras, irmãs, mas não somos, né, a mesma instituição. O Ministério do Meio Ambiente tem mais duas autarquias, o Serviço Florestal Brasileiro e o Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então somos 4 autarquias vinculadas diretamente ao Ministério do Meio Ambiente. O ICMBio, por atribuição legal, faz a gestão das unidades de conservação federais do Brasil. Unidades de conservação essas, parques nacionais, florestas nacionais, reservas extrativistas, estações ecológicas. Hoje o Brasil tem um pouco mais de 340, salvo engano já são 344 unidades de conservação, 170 milhões de hectares, o que dá aproximadamente 9,5-10% do território nacional. Começando a ter um caminho agora para o incêndio, além da gestão das unidades de conservação, também somos responsáveis pela sua proteção, pelas ações de fiscalização e também pelas ações de prevenção e combate a incêndios. Sim, trabalhamos com planejamento, identificação e aquisição de equipamentos, capacitação, a contratação dos brigadistas, contratação de meios. Não temos aeronaves próprias, nem helicópteros e nem aviões, são empresas contratadas para prestação de serviço. Trabalhamos com prevenção e também com combate terrestre e aéreo. Esse é o nosso problema, alguns incêndios, né, florestais, imagens dos incêndios florestais do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, aqui próximo, 2017. Alguns dos nossos equipamentos específicos para as ações de combate, os UTVs, temos caminhões adaptados, tanques, e também utilizamos dos meios aéreos, cada vez mais utilizando aeronaves Air Tractor 802F Biplace. Todos os contratos do ICMBio para apoio aéreo são sob demanda, não é arrendamento e não possuímos aeronaves próprias. Usamos muito as asas rotativas para o monitoramento, para o transporte de tropa, para o resgate, para o apoio logístico, para apoio às queimas prescritas, com fins de manejo, de redução de combustível e para o lançamento de água. Com relação às queimas prescritas, essa atividade ela é executada pelo IBAMA. Essas queimas elas foram proporcionadas por esse dispositivo de ignição aérea. Eu trouxe umas bolinhas aqui, se vocês quiserem ver depois. Mas ele vem apoiando bastante algumas ações de prevenção, principalmente para ganho de escala, né, em quantidade de área manejada e também para acesso a locais inacessíveis e para segurança de voo. Em vez de ficar fazendo aproximação, pouso e decolagem, esse daqui é um mapa do Parque Nacional do Viruá, em Roraima. Todas essas marcas em amarelo foram queimas prescritas realizadas com um dispositivo de ignição aérea. Falando também em aeronave de asa rotativa, nesse ano de 2025 operamos com um Esquilo B2 lá na Floresta Nacional de Ipanema. Nos dias 20 e 21 de setembro foram 278 lançamentos, 545 litros, né? O dia mais voado foi no dia 20, foram 8 horas e 22 minutos de operação com 79 mil litros, o que dá aproximadamente 9.500 litros hora. No caso das asas fixas, muito recentemente agora, por causa do Biplace, do Air Tractor 802F Biplace, monitoramento, em alguns momentos transporte de tropa, então assim, vários os modelos, várias as aplicações. Digo para os senhores que avião nenhum que lança água extingue incêndio florestal sozinho. Não existe avião, não conheço nenhuma aeronave que faz lançamento de água que extingue incêndio, né? Ele é um apoio, em alguns momentos sensacional, primordial e bem efetivo, mas ele precisa ser combinado com equipes em solo. Ele facilita o acesso, o lançamento, né, de água. A principal função do lançamento de água é facilitar o acesso, né, dar maior efetividade para a velocidade de resposta. As equipes em solo, na nossa opinião, na nossa experiência, operando com o apoio aéreo para combate, principalmente com lançamento de água, são essenciais, né, para um combate eficiente.
A eficiência do combate aéreo, ela depende da distância do incêndio, né, do tempo de voo, de ida e de volta, de reabastecimento, de relançamento de água. O modelo da aeronave e do equipamento, ele influencia bastante. As condições ambientais, claro. O tipo de combustível que está sendo queimado, intensidade e o tamanho do incêndio, também capacitação e habilidade do piloto. Há uma necessidade, né, de ampliação dessa quantidade de pilotos, de treinamento. A organização e a infraestrutura logística conta muito. Não adianta ter um avião e você não ter um combustível para uma motobomba que coloca a água, né, dentro do avião. Presença e capacidade de equipe em solo, como eu disse, e uma boa comunicação das equipes de terra e de ar. Nas ações, né, de combate direto, ela reduz a intensidade, facilita a aproximação dos brigadistas. Em combate indireto também, muitas vezes ou um contrafogo ou, né, um produto retardante a chamas, dependendo do lugar, é passível, né, de ser utilizado. Ele serve também para combate indireto. Eu falei para vocês do combustível e do tipo de incêndio, né? Temos os incêndios superficiais, os incêndios subterrâneos, muitos conhecem como incêndio de turfa, e os incêndios de copa e aéreo. Nos incêndios subterrâneos, o combate aéreo com água, ele é extremamente ineficiente. Não adianta jogar água em incêndio subterrâneo. Não vai trazer efeito. É gasto de recurso, de hora e de tempo à toa. Eles trazem eficiência em alguns casos de incêndio de copa, e claro que ele possui uma alta eficiência em incêndios superficiais. Outros fatores que são importantes, a gente precisa ter de fato de direito à disponibilidade de água, rio, piscina, tanque. Isso daqui é uma foto do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A gente precisa ter uma estrutura dessa. Se não tiver essa estrutura, não adianta colocar uma aeronave próxima. Esses tanques, eles são de 35 mil litros, eles podem ser montados, é quase que um Lego. As piscinas de 11 mil litros, tem motobombas, essa motobomba usa gasolina. Essas aeronaves precisam de pelo menos 800 metros de pista sem obstáculo, para que eles possam decolar o mais carregados possíveis. Precisamos de estrutura de abastecimento. Alguns exemplos: Transpantaneira, a gente teve que defender algumas pontes em 2020, senão a gente perdia toda a logística de abastecimento, inclusive de alimentação. Aqui são algumas contas teóricas, tá? Isso muito para, assim, o Brasil, ele tem uma quantidade de aeronaves, né, tipo Ipanema, muito grande, mas nem sempre o Ipanema, ele é a melhor aeronave para o combate a incêndio. Afinal de contas, ele carrega 800 litros, né, por decolagem. Em teoria, o Air Tractor 802F, ele consegue fazer 18.531 litros hora. Mas isso é teoria, tá? Porque aqui não está contando tempo de pouso, de decolagem, de desaceleração, de aceleração, de abastecimento, de alimentação dos pilotos. As contas reais a gente precisa melhorar, mas elas são mais ou menos essas, né? Assim, a gente consegue lançar 3.700 litros hora com uma distância de pista de 52 quilômetros. 4.000 litros hora com uma distância de pista de 45 quilômetros. Se a gente diminuir, né, a distância entre a pista e a área de incêndio, a gente consegue ter uma melhor efetividade. Quando a gente precisa usar um helicóptero, uma asa rotativa, um air tractor, quando a gente precisa de um apoio do Ministério da Defesa, de outras instituições, é porque a situação está crítica. A segurança de voo e a comunicação, elas precisam ser o mais eficientes possíveis para se diminuir o risco de qualquer tipo de acidente. A gente vai operar com vocês, né, ou seja com a Polícia Militar, seja com o Corpo de Bombeiros, seja com a FAB, seja com o Exército, seja com a Marinha, né? Assim, vai rolar em algum momento alguma integração. O quanto mais próximo, mais afinado, com terminologias comuns, melhor e maior vai ser a eficiência das nossas ações. O meu contato e o contato do Fábio Laporte. Fábio Laporte hoje é chefe da divisão aérea do Instituto Chico Mendes. Estamos à disposição. Obrigado.